Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como eu havia postado antes, vou fazer uma análise da música, né, que está a música do momento aí, que é o Evangelho de Fariseus, que uma menina cantou, né, num programa de calouros, e essa música deu muita repercussão, muitas opiniões. E assim, eu não pretendia gravar um vídeo a respeito disso, mas eu vi tanta coisa esquisita, tanta coisa estranha. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder também trazer aí a minha opinião com relação a essa música. Primeira coisa, assim, eu não entendi por que que muitos pregadores, eles se incomodaram com essa música, se incomodaram tanto com essa música, né? A letra, ela chama a reflexão, ela nos faz pensar, ela nos chama a responsabilidade que nós devemos ter como igreja. Eu entendo que só se incomoda com a verdade quem quer viver na mentira. Então não faz sentido. Alguns pregadores bem conhecidos, pregadores que são famosos por pregar Bíblia mesmo, pregar doutrina, ficarem incomodados com a letra dessa música. Então, bom, primeira coisa, a qualidade musical é indiscutível, né? A música musicalmente falando, é muito bonita, é muito bem cantada, a voz da menina é muito bonita, a letra é uma letra bem inteligente, é uma letra que, como já disse, chama para reflexão e foge muito do que nós temos visto hoje, né? Da música de mercado, vamos dizer assim, que nós temos visto hoje no mercado gospel ou no mundo gospel. Então ela foge muito do estilo que é vendável, né, que está sendo altamente comercializado por aí. Então, assim, é muito bonita a música, a letra é muito bonita, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Qualidade musical excelente, muito boa a música. A letra, ela chama a responsabilidade e eu acho que é por isso que essa letra incomoda tanto, porque ela toca na ferida. Você já percebeu que quando você está com o dedo machucado, qualquer parte do seu corpo está machucada, parece que as coisas só batem ali, só toca ali. Na realidade, ela toca em vários outros lugares. Só que como não está machucado, você não sente a dor. Só vai sentir a dor quando a ferida é atingida. E eu acho que essa letra, ela atingiu algumas feridas, né, para tanta reação negativa com relação a essa letra, com certeza ela atingiu algumas feridas. Mas vamos lá. Qual é a mentira que contém nessa música? Tem alguma mentira? A igreja, ela realmente tem cumprido a sua missão? A igreja realmente tem mantido o foco naquilo que é importante? Não generalizando, obviamente, mas o que nós vemos hoje com relação aos eventos que são criados, cara, realmente tem muita coisa que está fora do lugar. Tipo, quando se vai fazer um congresso, quais são as primeiras coisas que a gente pensa, que a gente discute? Na maioria das vezes, você está discutindo sobre o uniforme, tem muitas igrejas ainda que tem muito problema com relação ao uniforme, ao pregador, ao cantor, à ornamentação. Cara, e quando vai se falar de almas, de restauração de vidas, ou de avivamento, ou de transformação, isso são coisas que estão em outra prateleira, não está na primeira prateleira, né? Isso a gente vê demais isso acontecer. A busca por dinheiro, fama, querer crescimento pessoal em detrimento do crescimento do corpo de Cristo, isso nós temos visto
demais acontecer na igreja, né? Demais, demais. Então, essa é uma letra que vem, de fato, tocar na ferida de muita gente, e chama mesmo para a realidade, para o propósito da igreja, qual é o propósito da igreja e tal. Então, é preciso ser discutido esses temas, as prioridades que a igreja tem elegido como as coisas mais importantes. Eu vi um comentário, né, um comentário de um pastor muito conhecido, muito querido, e eu gosto muito de ouvir as mensagens, as pregações, porque realmente é homem de Deus, mas levantando um questionamento. Essa música é louvor, é profecia ou é crítica social? Ué, através da música, a pessoa pode formar pensamentos. Através da música, a pessoa pode influenciar. Através da música, a pessoa pode pregar. Através da música, a pessoa pode fazer uma crítica social. Através da música. Qual é o problema? Né? Qual é o problema se a música é uma crítica social? Você tem que analisar o conteúdo dessa letra, dessa música, né? Agora, a música, para ela ser aceita, ela tem que estar dentro da categoria de louvor ou de profecia. Ela não pode ser uma crítica social, uma música de conscientização. Não entendi. Porque se você for prestar atenção ao ministério profético, né, os profetas também tinham essa função de fazer essa crítica social quando os reis, os sacerdotes estavam cometendo desvios, injustiças sociais, defraudando o salário dos trabalhadores, quando os sacerdotes estavam roubando os dízimos, né, quando os governantes não estavam mais cumprindo a sua função de cuidar, né, do povo, cuidar da sua nação, quando a igreja ela não está cumprindo a sua função de cuidar dos órfãos e das viúvas. O profeta ele tem essa função também, certo? Então, se isso é falado, se isso é cantado, se isso é pregado, cara, independe, independe. Então, se é louvor, se é profecia, ou se é crítica, se é crítica social, eu acho que a gente precisa analisar o conteúdo. O conteúdo é baseado nas escrituras. Para mim, a letra dessa música é Bíblia do início ao fim, varão. Para mim, ela tem ali a base bíblica. Não é porque ela não cita versículos bíblicos que ela não é baseada nas escrituras, ok? Então, eu não vi nenhum problema com relação à categoria da música, se ela é louvor, profecia ou crítica social. Ela tem base bíblica. Ponto. Ponto. Eu vi outro comentando, porque ela fala ali sobre questões ambientais, e eu vi o cara comentando dizendo que era apenas lacração. Então a música era só lacração, porque falar de pautas ambientais é lacração. Cara, pauta ambiental ou até questões sociais não são assuntos exclusivos da esquerda. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Apesar de a esquerda ter sequestrado alguns temas, ter sequestrado algumas pautas, não quer dizer que essas pautas são exclusivas da esquerda. Então, todo mundo que fala de questão social ou de questão ambiental está lacrando, está querendo lacrar. Não tem nada a ver. Eu até sugiro, estou aqui com ele, o livro do John Stott, O Discípulo Radical do John Stott, na página 43, ele fala sobre o cuidado com a criação. Aqui, ó. O cuidado com a criação. E a partir daí ele vai falar sobre aquilo que eles chamam de o mandato cultural, da responsabilidade que o cristão tem com a natureza, com o meio ambiente. Isso não tem nada a ver com lacração, com pautas de esquerda, nada a ver, isso é bíblico.
é bíblico. O homem foi criado, foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Precisamos estar acima dessas discussões rasteiras e cumprir o seu papel. Quando ela fala, enquanto isso, na Ilha do Marajó, o João desapareceu e tal, aí um monte de gente foi mostrar que na Ilha do Marajó tem um trabalho da igreja lá e tal. Cara, isso sensacional. Eu vi alguns vídeos de alguns trabalhos que as igrejas fazem lá na Ilha do Marajó. Isso é sensacional, irmão. Isso é a igreja cumprindo a sua missão. Isso é a igreja cumprindo o seu papel. E glória a Deus, porque tem igreja lá fazendo o trabalho que precisa ser feito. Só que a Ilha do Marajó, o João desapareceu, apesar de serem questões que realmente acontecem de forma literal, aquilo é uma metáfora para falar das coisas que acontecem em vários outros lugares. Por exemplo, no bairro onde você mora, as situações de pessoas presas nas drogas, na prostituição, na criminalidade, e a igreja está lá. O que a igreja está fazendo? Eu estou aqui no bairro chamado Parque Marajó. Não é a Ilha do Marajó, lá do Pará. Aqui é Valparaíso de Goiás. Então aqui nós temos as nossas questões, sociais para resolver. A sociedade aqui também tem suas carências e a igreja que está aqui precisa trabalhar para ajudar a diminuir o sofrimento dessas pessoas, cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que é de responsabilidade da igreja fazer. Aí tem gente que pensa que assim, agora eu tenho que sair daqui, correr lá para a Ilha do Marajó, fazer alguma coisa lá. Não, cara, pregue na sua Jerusalém, pregue na sua Samaria, pregue no lugar onde você está, cumpra o ministério aí onde você está. Igrejas ricas, igrejas grandes, igrejas que têm condições de manter projetos sociais em vários lugares. Cara, isso é sensacional, façam isso. Mas igrejas pequenas que não têm condições de manter projetos sociais em outros lugares, faça aí onde você está, onde a sua igreja foi plantada. Sirva na comunidade onde você está. De fato, existem pessoas que elas só sabem falar, só sabem criticar, só sabem apontar. Tem muito disso. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, essa igreja não ajuda os necessitados, essa igreja não distribui cestas básicas, essa igreja não dá donativos e tal, essas coisas. Mas são as mesmas pessoas que não dão dízimos e nem oferta na igreja. Elas querem que a igreja supra necessidades, mas elas mesmas não ofertam na igreja. Como que a igreja vai conseguir atender a comunidade, os necessitados, entregando cesta básica, remédio, pagando uma conta, fazendo esse trabalho social? Como que a igreja consegue fazer isso se não tiver recursos? E como que a igreja consegue recursos? Ela consegue recursos através de dízimos e ofertas. Ok? Então, é a mesma pessoa que reclama que a igreja não ajuda os necessitados, é a mesma pessoa que não ajuda, que não oferta, que não dizima, que vai lá na internet falar mal do dízimo e das ofertas, dizer que o pastor está roubando. Então, cara, calma lá, existem aqueles que dizem assim, essa igreja não ama, essa igreja não tem amor, mas ela mesma não acolhe ninguém. Então, ela só sabe reclamar, ela vê o problema, ela critica, mas ela mesma não participa da solução desses problemas. O problema é da igreja. Aí tem aqueles que dizem assim, mas essa igreja não evangeliza. Chama ele para evangelizar para ver se ele vai. Não são todos. Nem todos que apontam os problemas da igreja estão alheios a eles. Assim, de pessoas que não querem trabalhar para solucionar o problema. Não são todos. Mas a gente vê muita gente apontando, criticando, mas tirando o corpo fora. A igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, a igreja não faz... Só que quem é a igreja, irmão? A igreja somos nós, o ajuntamento
essa junção de membros é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, se eu digo que a igreja não faz, e eu sou participante dessa igreja, isso quer dizer que eu também não faço. Também não faço. Certo? Tem muito disso? Demais, demais da conta. Tem muito trabalho sendo feito lá na Ilha do Marajó, tem muito trabalho sendo feito lá no sertão da Bahia, da Paraíba, muito trabalho sendo feito na África. A igreja está trabalhando, a igreja está evangelizando, a igreja está cumprindo a sua missão, a sua função. Mas nós sabemos que há, sim, um desvio de foco, um desvio de função, desvio de missão em muitas igrejas, em muitos líderes religiosos, em muitos ciclos religiosos em que a fama, o dinheiro está acima. Isso é inegável, isso é verdade. Mas, obviamente, não é todo mundo, não é todo mundo. Então, assim, as pessoas que estão criticando a menina, e eu vi agora, porque ela foi convidada para participar de um congresso, e o cara já foi criticar ela porque ela vai participar de um congresso. Calma lá, gente. A menina tem uma mensagem, tem pessoas querendo ouvir a mensagem que ela tem a entregar. Ué, me ajuda aí, né? A galera tá num mimimi gigantesco, cara. Gente com muita bagagem, gente com muito conhecimento bíblico, gente que tem até aí uma certa fama, com uma choradeira dessa, porque se sentiu atacado pelo que a menina, o que a irmã falou. Então, gente, mais sobriedade, maturidade. Vamos olhar para nós mesmos e ver onde nós estamos errando. E se há algum caminho tortuoso, vamos buscar em Deus o direcionamento, né? Então, não tem que ficar atacando ninguém porque trouxe uma mensagem que essa mensagem incomodou, doeu, machucou, sei lá. Se a carapuça serviu, vista, entendeu? Então, é isso que eu tinha para dizer. A galera se levantando contra uma jovem cantora com uma música tão bonita e tão reflexiva como essa. Eu não vi nenhum problema, não me senti atacado, não me senti afrontado, até porque a gente precisa entender que Deus chamou cada um com uma função, com uma missão. Existem aqueles que foram chamados para ensinar, eles são mestres. Outros foram chamados para evangelizar. Outros receberam o dom de socorro. Então, cara, cada membro tem uma função no corpo. Cada membro tem uma função no corpo. Descubra para o que Deus te chamou e cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Em nome de Jesus. E vamos nos unir e fazer a obra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e deixe seu comentário. Se você concorda, se você discorda, eu quero saber. Deus abençoe.